Você sabe qual é o órgão competente do Poder Judiciário para julgar a ação popular ajuizada para questionar atos do Presidente da República, governadores de Estado, DF e prefeitos? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. A ação popular é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 73 da CEF e regulada pela Lei 4.717 de 1965. Em essência, a ação popular ela é usada para controlar atos lesivos ao patrimônio público e deve ser ajuizada obrigatoriamente pelo cidadão, isto é, o eleitor, o titular de direitos políticos. A jurisprudência do Supremo entende que o conceito de patrimônio público tem que ser aplicado de modo alargado, portanto, engloba, além de bens públicos, o erário, também a proteção do meio ambiente, a proteção do patrimônio histórico e cultural e a moralidade administrativa. Recentemente, foi visto na história recente do direito constitucional brasileiro o ajuizamento de ações populares por parte de eleitores e cidadãos questionando nomeações de ministros de Estado. E a questão colocada foi qual era a autoridade competente para julgar a ação popular ajuizada por um eleitor questionando um ato do presidente da República que poderia violar a moralidade administrativa. Essa competência pertenceria ao Supremo de modo originário ou ao juiz de primeira instância. E para acabar com qualquer discussão sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição Federal, em especial o artigo 102, que prevê as competências do Supremo Tribunal Federal em consonância com o artigo 5º da Lei da Ação Popular. E o entendimento formado no Supremo foi no sentido de que não existe foro por prerrogativa de função, não há foro especial previsto na Constituição para julgar a ação popular, ainda que a autoridade questionada seja o presidente da República. Isso porque o artigo 102 da CEF prevê algumas competências específicas do Supremo para julgar atos do presidente, como, por exemplo, a competência para julgar mandado de segurança que questione atos do presidente da República ou ainda crimes comuns praticados por essa autoridade. Esse mesmo entendimento se aplica para os governadores de Estado, DF e prefeitos. Logo, o entendimento geral que hoje vigora no Supremo é que as ações populares ajuizadas para questionar atos de qualquer autoridade pública, inclusive dos chefes do Poder Executivo, devem ser julgadas pelo juiz de primeira instância do local em que o dano foi verificado, o dano ao patrimônio público, nessa acepção ampla de patrimônio público. Embora existam situações excepcionais que poderão ser reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, em que uma ação popular ajuizada poderá atrair a competência do Supremo. Isso ocorre, por exemplo, nas hipóteses em que uma ação popular possa questionar, além de danos ao patrimônio público, um eventual conflito federativo, um conflito que envolva a União e Estados, um conflito que envolva o DF e a União. E nós temos, possivelmente, no futuro próximo, situações em que o Supremo deverá ser provocado para verificar eventuais prejuízos ao patrimônio público, ao interesse da coletividade, no que diz respeito aos programas de vacinação para o combate do coronavírus. E nessas situações é altamente provável que o Supremo Tribunal Federal, caso algum cidadão ajuize a ação popular, reconheça que a discussão sobre a elaboração de um programa de vacinação, sendo competência da União ou dos estados, poderá configurar não só prejuízo ao interesse da coletividade, ao patrimônio público, mas um conflito federativo. E essas ações populares poderão ter o seu julgamento deslocado para o Supremo Tribunal Federal, aplicando-se essa situação excepcional já consagrada na jurisprudência do Supremo. Nós vamos aguardar o desdobramento dessa situação que pode vir a ocorrer e com certeza voltaremos a falar sobre isso nos nossos podcasts aqui da Grifon. Gostou do podcast Grifon dessa semana? Como de costume, eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês, as colaborações que nós recebemos, as sugestões de temas.
E lembro que os nossos podcasts são publicações semanais, você pode acessá-los gratuitamente na sua plataforma de streaming digital ou no canal da Grifon no YouTube. Ative as notificações para ser informado assim que os nossos próximos podcasts forem publicados. E lembro também que nós temos um núcleo de educação à distância. Você pode se qualificar para trabalhar e para entender temas do universo do direito público brasileiro, acessando o endereço que aparece aí na sua tela e conhecendo nossos cursos, cuja qualidade eu atesto, garanto, e eu tenho certeza que você vai perceber logo na primeira aula. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!